Bom, vamos lá então. E aí galera, tudo bem? Eu vou começar esse canal hoje, meu primeiro vídeo. Na verdade, eu só vou me apresentar. Eu sou Luiz Ricardo Sarti. Eu trabalhei muitos anos como professor de física e matemática no Brasil e hoje eu já moro na Alemanha aí por 5 anos. Talvez eu fale isso em todos os vídeos, não sei, mas eu só queria ter uma ideia. Na verdade, isso é pra mim que eu tô fazendo, como ter um diário de classe do que eu vou fazendo, do que vai acontecendo na escola. E também, se alguém se interessar, se alguém tiver alguma dúvida como funciona a escola na Alemanha ou como eu consegui dar aula aqui, ou tiver qualquer outra ideia que eu possa compartilhar, fazer essa troca de experiência entre professores para que a gente possa aprender, eu aqui, vocês aí, enfim, essa é a minha ideia. Bom, hoje foi o nosso primeiro dia, a gente está aqui agora em agosto, né, que o nosso calendário é trocado, o verão, como vocês sabem, no hemisfério norte é em julho, agosto, então a gente tem as nossas férias longas em agosto. E estamos voltando agora. Para quem vem do Brasil, isso é um pouco difícil de entender no começo, né? Principalmente eu acho que o corpo nosso ele está muito acostumado em agosto, já está trabalhando muito, e a gente fala que agosto é um mês interminável porque não tem feriado. Então isso aqui é diferente e bate aquela angústia um pouco na hora de voltar. Foi bem difícil ontem, ansiedade para saber como é que a gente ia se portar hoje diante dos colegas, porque a gente faz aqui essa primeira semana uma semana de preparação, onde a gente cada dia tem as tarefas, a gente recebe por e-mail tudo que a gente vai fazer. E então eu já sabia ontem que eu ia chegar hoje na escola, ia ter uma apresentação dos novos colegas e de todas as regras que iam acontecer, os novos objetivos para esse ano. Aí tem a fala da diretora, tem a fala da chefe, é uma escola privada, assim como no Brasil também, que estou trabalhando para uma escola privada, então teve a fala dela, falando bastante dos nossos propósitos para esse ano e aquela parte de motivação que todos os professores já conhecem. Foi falado muito da inovação esse ano, né, 2023, hoje acho que está muito em pauta o ChatGPT, ou ChatGPT, como vocês queiram, e essa é uma discussão muito grande entre todos os professores e muitos têm medo, muitos nem conhecem, então eles falam que isso vai ser muito difícil, vai lidar, e a fala hoje foi muito unânime de que isso está aqui e a gente não tem o que fazer, a gente tem que aprender a conviver com, assim como foi quando surgiu os computadores, quando os livros e tudo mais, e dar um jeito de se virar com isso. A gente vai ter que, como professores, usar mais essa ferramenta também para ensinar. Eu trabalho para uma escola internacional, né? Então é uma escola que o tempo todo tem o inglês, o alemão, eu converso português. O ano passado eu tinha uma colega que falava também português, ela era brasileira, esse ano eu não tenho mais, mas tem os amigos espanhóis da Colômbia, Argentina, então a gente sempre que pode troca conversas em espanhol, aquele portunhol. Tem um professor do Chile que fala muito bem português, então a gente conversa bastante também, mas o tempo todo em alemão, né? Essa é uma grande dificuldade aí para quem quer, por exemplo, lecionar fora do Brasil e não tem a língua dominante, né? A segunda língua dominante aí seja o português, seja o inglês ou o alemão. Eu confesso que é uma dificuldade muito grande, assim, diariamente, às vezes tá numa reunião, você não entende uma palavra e não pega qual é o sentido exato do que eles estão querendo falar ali, às vezes você tem que estar sempre perguntando, mas depois de um tempo isso passa também, porque você começa tipo, eu não sei, essa é a minha segunda língua, eu acho que aqui eles não têm uma exigência tão grande quanto a gente tem aí, às vezes, de falar o inglês sem sotaque. Aqui eles gostam de ouvir que você tem um sotaque, então eles já sabem que você fala mais de uma língua além do alemão e o inglês também. Então, esse ano a gente vai buscar muito tentar fazer com que a escola converse mais em outras línguas. Isso é muito legal, eu acho que para os alunos, né? Sem dúvida nenhuma, não só para nós professores, é um desafio muito grande para quem tem a língua mãe, como eu tenho o português. Então falar em português sempre vai ser muito mais fácil, eu não preciso ficar pensando. E muitas vezes em situações específicas, por exemplo, quando eu quero ficar bravo com um aluno ou
falar algo a mais assim que eu possa ou motivar ou engajar, ou às vezes, né, de certa forma, aquela bronca que a gente sabe que a gente consegue ir um pouquinho mais fundo no tema ali com eles para que eles também reflitam. Isso é um pouco mais difícil quando você não tem a língua mãe, mas no dia a dia é muito gostoso ver o quanto a gente aprende também com os alunos e eles estão dispostos a ensiná-los. Então hoje foi um dia onde nós nos sentamos, primeiramente todos os professores juntos, foi discutido todas as regras da escola e o que para esse ano vai ser diferente com relação ao ano passado e o que também continua. E depois nós nos dividimos, depois de um tempo de intervalo, de almoço, nós nos dividimos pelas áreas, né? Então o time da matemática sentou junto para decidir como vai funcionar, e como vai funcionar envolve desde prova, quando, como, quem vai ensinar, qual turma. É claro que tudo isso já é previamente conversado pela diretora, né? Ela já tem um plano, mas isso é só depois decidido em conjunto com todos os professores. Caso algum professor não concorde, às vezes, em ensinar uma turma, ele pode simplesmente falar, e isso pode ser aceito ou não, caso, né, algum outro colega fale que queira, às vezes, suprir ou cobrir essa turma. Então eu sentei com o professor de matemática, com os professores de matemática durante um tempo, e depois com os professores da área de ciências, que eu também dou aula de física aqui. Esse é também um assunto para outra hora, que os professores na Alemanha precisam de no mínimo 2 disciplinas para poder lecionar. Bom, e nessas reuniões, então, elas são muito produtivas porque nós trabalhamos e podemos decidir por nós próprios como nós iremos seguir durante o ano com relação aos cadernos, se os alunos vão escrever, se os alunos vão usar material digital, se os alunos vão fazer prova oral, enfim, é muito legal, é muito enriquecedor, principalmente para quem está chegando, né, de uma outra cultura de ensino. Bom, esse foi o primeiro dia. Eu só quero cada dia vir na frente da câmera 10, 15 minutos, compartilhar como foi o meu dia, para aguardar, e caso alguém esteja assistindo esse vídeo, tenha alguma dúvida ou queira saber algo, como foi o meu processo aqui para poder lecionar na Alemanha, eu vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês, tá bom? Um abraço!